Olá, eu sou a atriz Maria Botolin e também acabei de escrever o romance A Ilusão Bate a Porta, o arrependimento de uma traição. E eu estou com a TV Relacionamento e principalmente com a editora Laços, que fez esse livro. Olá, internautas, e temos mais um programa Você é Top. E olha, eu me curvo perante esse grande homem que é o Hamilton Rodrigues. Hamilton, gratidão, viu? Eu que agradeço, Você Kendi, é estar com espetacular você. sempre. Muito obrigado. Você é muito gentil e eu adoro estar aqui com você. Muito obrigado. Hamilton, é, existe o termo paranormalidade, que ele, através dos tempos, ele tem sido atribuído a deuses externos, né? Aos que comandam a humanidade, o mundo, né? Assim, numa dimensão muito maior do que do ser humano, certo? E que sempre, assim, deixou as pessoas muito curiosas, né? Você pode falar como aconteceu com você e também se você puder explicar um pouquinho, tá? Posso, claro, é um prazer sempre. Então, a paranormalidade é um termo que a gente usa muito mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Aqui no Certo. Brasil, as pessoas costumam usar para definir paranormalidade mediunidade, que é a mesma coisa, tá? Só muda a Tá. nomenclatura. E comigo não foi diferente. Eu comecei a ter os primeiros insights, os primeiros visões, quando eu tinha aproximadamente 6 anos de idade. E era uma época difícil, uma época onde não se falavam tanto sobre mediunidade ou paranormalidade efetivamente. Ainda não tinha filme do Spielberg para explicar tão bem como é esse processo, né? Certo. Então, eu tinha visões, essas visões acabavam acontecendo, se tornavam reais depois de um período. Ah, e E você até se assustava no começo? muito, porque eu venho de uma família que não tinha nenhum tipo de cultura neste sentido, né, então não sabia, era uma coisa que só eu via. Eu via, relatava para minha mãe e a coisa acontecia alguns dias depois. E isso, me trouxe muitos problemas, na minha infância, por exemplo, porque eu era uma pessoa diferente dos garotos da minha idade. Quando todo mundo brincava de carrinho de rolemã, de bolas de gude, eu brincava de ver o futuro das pessoas. Entendi. Esse brincava é bem em aspas, né, mas assim, Certo. era bem difícil, porque eu não tinha convívio efetivo com os meninos da minha idade. Sempre eu tinha pessoas mais velhas que eu e eu consultava essas pessoas, já com tão pequena idade. Interessante. E aí você foi, entrando para o ensino médio, você achou que, eh, foi criando uma evolução daquilo, cada vez você descobria coisas novas também? Exato. A princípio, Kendi, eu achei que aquilo ia parar. Eu achei que aquilo era somente uma fase, mas aquilo ficou mais intenso. Aquilo ficou muito mais, próximo de mim. Quer dizer, quanto mais eu via, mais eu enxergava. Então, aí eu comecei a atender pessoas, a atender médicos. Então você sabe que hoje a medicina ela está muito mais, flexível a esse tipo de evento, vamos dizer assim, né, de Certo. paranormalidade ou de Porque no passado sensibilidade. era considerado bruxaria, né? Bruxaria, entendeu? Certo. E eu, se eu tivesse na Santa Inquisição, sem dúvida alguma, teria sido queimado na fogueira, sem sem sombra de dúvida, entendeu? E aí eu comecei a atender médicos, e esses médicos ficavam fascinados, porque minha formação não é em medicina, e eles era muito preciso, como é até hoje, a previsão que eu dava para aqueles médicos efetivos. E aí foi que eu recebi um convite de ir para os Estados Unidos, eu fui estudado nos Estados Unidos, para uma universidade lá, e aí eu volto para o Brasil, eu estou encurtando bem a história, mas, Sim. eu volto para o Brasil com uma certificação que me qualificava como um dos 20 melhores paranormais do mundo na época. Bacana. E tudo à base de estudo, bem científico, né. Sim. E aí a minha trajetória nunca mais parou. Que bom.
E você virou aí também o consultor das celebridades, né? Nós Também vamos falar atendo, isso aí. atendo algumas celebridades, sim, atendo pessoas, né? E que por Bacana. coincidência são celebridades. Certo. Hamilton, uma curiosidade. Quando você enxerga, é como se fosse uma outra dimensão na qual você, assim, poderia até, vai, fazer assim com a mão e entrar nessa dimensão ou não? Ou você vê nesse mesmo plano que a gente está vendo Eu aqui? vejo das duas formas, das duas maneiras, tá? Eu tenho uma visão de coexistência, ou seja, eu consigo coexistir, eu consigo antecipar muitos fatos e consigo também remover coisas, por exemplo, que dificultam o caminhar das pessoas. Tá? Então, se ela teve algum problema de ancestralidade, de antepassado, se ela teve algum problema realmente que atrapalha o seu bom desenvolvimento, seja no campo afetivo, no campo emocional, no financeiro, no profissional, eu também consigo efetivamente entrar nesse campo magnético, retirar e fazer com que o caminho dela fique mais tranquilo e melhor. Hamilton, existe alguma coisa assim, por exemplo, um aviso, sensação de calor, alguma coisa ou não? Ou é estável o ambiente que você Uma boa vê? pergunta a sua, Kendi. Eu digo sempre para as pessoas que nós somos seres que temos avisos, premonições o tempo todo. Só que a gente acaba passando desapercebido por isso. Então, a gente tem que prestar muito atenção nesses códigos, ou nessas vibrações, ou nesses sinais. Porque o Certo. tempo todo o universo está transformando e fazendo com que nós possamos enxergar isso. Por exemplo, quando você está num ambiente que você sente alguns arrepios, isso é aproximação de seres, de espíritos, tá? De seres de outro planeta também, muitas vezes, e de mais espíritos. Quando você tem, por exemplo, num lugar, começa a bocejar muito, abrir a boca muito, isso é uma forma de limpeza, de descarrego. Então, ou você está limpando alguém ou você está limpando o ambiente. Então, existem várias formas, extremidades frias, pés e mãos frios. Geralmente, é um condutor de, de vibrações pesadas. Então, é lógico que isso também a gente não pode esquecer da parte médica, né? Então, eu sempre digo, olha, procure o médico, mas fora o médico, efetivamente, esses insights ou esses códigos de vibração, eles significam alguma coisa. Muito interessante. E é difícil, assim, pode acontecer algumas vezes por mês ou por semana, ou tem mês que te deixa mais tranquilo? No meu caso, especificamente, não tem isso. O que me deixa mais tranquilo é não pegar muitas pessoas com muitos problemas, o que a maioria das pessoas hoje possuem demais, né? É Ou é verdade. financeiro, ou é pessoal, familiar, afetivo, emocional, enfim. E então aí, às vezes, eu tenho que dar um break, eu tenho que dar uma parada, eu paro por um dia, mais ou menos, me recupero, eu faço com que as baterias fiquem novamente, Isso, precisa. né, e aí eu volto a atender sem o menor problema. É. Não, eu achei fantástico porque você, quando chega nos locais, você sente uma vibração Sim, e fala assim sempre: "Olha, aqui eu estou sentindo boas energias", é, né. exato. Isso faz muito É bem. bem interessante isso. Você sabe, Kendi, que outro dia eu fui no empresário aqui em São Paulo, e eu fui no RH e eu demiti 30 pessoas. Aí o empresário virou para mim e disse assim: "Nossa, você vai me levar à falência, você está demitindo 30 pessoas do meu staff aqui". Bom, eu falei para ele assim: "Olha, você vai falir se você continuar com elas, porque todas elas traziam problemas para a empresa". Você percebe? Então, Sim. é assim, a gente tem que manter a energia de um ambiente sutil para que as coisas dentro desse ambiente possam caminhar bem. Você falou um negócio espetacular, porque assim, a empresa, ela vive de resultados, Sim, né. Então você precisa de pessoas que tragam resultados. exato. E que em vez de ficar pensando em problemas, encarem como desafios, Sim, mas vão buscar uma solução. sem dúvida. Então é bem interessante isso, entendeu?
Tá, que legal. Ô, Hamilton, alguma coisa até hoje já te assustou? Olha, quando eu era mais novo, sim, muita coisa mesmo. Amigos meus que sofreram um acidente e morreram nesse acidente, amigos que foram assaltados e que morreram no assalto. Então, lá atrás me assustava muito mais do que hoje. É como tudo na vida, né, se você começa a Sim, digitar, e todos os dias você pratica, você fica mais hábil nisso, se você não é, exatamente, é. e isso fica com uma fluência muito grande. Hoje não é que eu não me choque, choco sim, mas eu tô mais, frio, não acho que seria a palavra frieza, mas eu tô mais, Preparado talvez, preparado para isso. tá. Hamilton, o grau de que você vê para frente é assim, é uma semana, um mês, um Eu ano? consigo prever até 4 anos para frente, Nossa, que com um acerto bacana. de 82,6%, que é 100% só o cara lá de cima, na verdade, não Sim, é? verdade. E é considerado paranormal quem acerta aproximadamente 20, 25% daquilo que prevê. Nossa, que Então eu tenho um fantástico, né. percentual um pouco maior que esse. Exatamente. Não, eu quero que Deus te dê longa Amém, vida, né, amém, e muito próspera, porque você é uma pessoa que ajuda muito, né, amém. ajuda Muito muitas obrigado, pessoas, querido. viu. Bacana. Hamilton, eu não quero abusar de nada. Você pode falar alguma coisa a nível nacional ou internacional? Nem que for por cima, tá? Sim, e, uma boa pergunta sua. Eu disse recentemente que a gente está terminando ciclos. Então, quando a gente está nesse término de ciclos, muita coisa acontece. É preciso que haja a tempestade para que depois venha a bonança. É preciso que haja o frio para que depois venha o calor. Então, nesse término de ciclo, a gente está terminando o ciclo do Donald Trump, terminando o ciclo do Lula, terminando o ciclo do Jair Bolsonaro, são términos de ciclo de pessoas, por exemplo, de casamentos que não estão indo bem, quer dizer, término de ciclo. Então, eu poderia dizer que não somente para o Brasil, mas para o mundo, a gente está encerrando um ciclo e agora começa a entrar um ciclo mais próspero, de maior crescimento, de maior entendimento, de maior entrosamento entre as pessoas. É claro que toda mudança, mesmo nesse término de ciclo, para um início novo de uma nova era, de uma nova etapa, demanda um período para as coisas se ajeitarem. Mas depois disso, vocês verão, todos poderão ver, eh, como tudo vai ficar mais fácil. É lógico que a gente tem que lutar para isso. Tá certo. Hamilton, você pode falar suas redes o Instagram principalmente? Deixo o meu Instagram para vocês, será um prazer. É Rodrigues, arroba, né, Rodrigues Hamilton Oficial, e qualquer pessoa pode me encontrar por lá, deixa um recadinho lá nos mensagens e eu entro em contato. Tá certo. Hamilton, gratidão. Eu sei que o seu tempo é assim, não tem preço. Então, gratidão mesmo, tá? É uma consideração muito grande e desejo sempre, muita saúde e muito sucesso, tá? Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez estar com você aqui e levando um pouco mais de mensagem de otimismo, de paz, de tranquilidade, e de esperança para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado a você. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico Hamilton Rodrigues, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.